Queridos colegas professores de Natal, no Rio Grande do Norte, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Ninguém mais vai poder ensinar na cidade. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Como sempre, você sabe que pode me encontrar nas outras redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Você pode começar o ano apoiando o projeto, eu agradeço a você que continua dando o seu apoio. E você pode, claro, apoiar de outras maneiras, não só através do apoia-se/Jana Viscardi ou então aqui no Clube de Membros, mas também deixando seu comentário, seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Menina, maneiras de apoiar, que não falta. E eu decidi dar uma passada aqui hoje para desejar boa sorte às pessoas que ensinam em Natal, no Rio Grande do Norte. E não importa se no ensino público ou privado, você tem aqui o meu afeto. E por que isso? Porque veja, ai meu Deus do céu, eu li uma notícia que me fez ficar pensando no tamanho do desconhecimento dos políticos brasileiros, tanto no nível nacional quanto no nível regional, que eu tô falando aqui da esfera municipal. E isso não vale só para Natal, não, vale para o Brasil inteiro, mas o nível de desconhecimento dos políticos sobre o que é uma língua e sobre como uma língua funciona é tão grande que eu vou ler aqui uma notícia para você entender do que eu tô falando, e você vai rir. Se você não quiser chorar, talvez você chore. Talvez você chore junto comigo. Não tenho a menor condição. Eu estava muito tranquila, trabalhando, vivendo a minha vida, quando eu recebi uma informação de que Natal tinha instituído uma nova lei sobre a língua portuguesa, legislando sobre a língua portuguesa. Pensei, vamos lá, Natal, me surpreenda positivamente. Eis que a lei é a seguinte: lei que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas de Natal é sancionada. Sanção da norma foi publicada na edição de sexta-feira, 19 de janeiro, do Diário Oficial do município. Ainda que eu possa ser absolutamente contrária a esse tipo de posicionamento, porque na verdade o entendimento de ensino e não só de língua também é todo equivocado, e nesse caso a gente está falando de um político do União do Brasil, que é uma gente que está abraçada aí com a extrema-direita, com o conservadorismo e com a ignorância também neste caso. Mas enfim, tem um outro elemento aqui, é que a gente não está falando só de linguagem neutra, tá? Então você que está achando que está aí muito segura, porque, não, é só linguagem neutra mesmo, não me interessa, e foda-se, eu tenho uma notícia para te dar. A lei é tão absurda que, além disso, isso já é absurdo, mas ela continua mais, porque ela diz assim, fica proibida as instituições formais, públicas e privadas de ensino localizadas no município de Natal a aplicação, ainda que eventual, da denominada linguagem neutra ou dialeto não binário. Atenção, porque continua. Ou de qualquer outra que descaracterize a norma culta da língua portuguesa, diz a norma. Aqui eu já aproveito para fazer uma pausa, que eu tenho um curso já há algum tempo sobre gênero nas línguas. Esse curso está com inscrições abertas. Se você quiser se inscrever, eu falo sobre isso publicamente, mas também aprofundo essas discussões nesse meu curso. Se você quiser, vai ser dia 29 e 30 de janeiro, das 19h30 às 21h30. O link para se inscrever está aqui embaixo, então você acessa simpla.com.br/Jana Viscardi. Vem participar desses encontros, porque a gente bate um papo que com vistas a ampliar essa conversa para além dessa vergonha que os políticos brasileiros passam. Então você não precisa passar essa vergonha, mas você pode também simplesmente continuar vendo esse vídeo. A gente aprofunda isso lá no meu curso, mas eu já falo sobre esse tema há bastante tempo por aqui, já te dá uma pitadinha do que são os problemas desse tipo de lei. Então vamos lá. Legislaram sobre a língua portuguesa. É a primeira vez? Não é. Eu já falei aqui, tem o vídeo das carteiradas linguísticas para você acompanhar outras tantas carteiradas. A gente está vivendo um momento em que se legisla nos municípios bastante sobre língua portuguesa por conta da questão da linguagem não binária. É muito comum, nos últimos anos tem sido muito comum que políticos conservadores dos municípios tragam leis, façam passar leis contra a linguagem não binária. A questão é a
seguinte: quando essa lei aqui está falando em norma culta da língua portuguesa, que não é para usar nada que descaracterize a norma culta, nenhum professor, nenhum funcionário vai poder existir dentro da escola. Porque a gente precisa se perguntar o que é que está se chamando de norma culta e a gente precisa se perguntar o que significa descaracterizar a norma culta. E é por isso que eu falo da profunda ignorância desses políticos. Vocês são ignorantes pra caralho, desculpa, eu tenho que dizer. Porque estão propondo uma lei que impede que eles mesmos, inclusive, legislem. Porque a maneira como eles se comunicam nas câmaras também certamente descaracteriza o que é a norma. O problema é esse. Eles não sabem sequer o que eles estão chamando de norma culta. Por quê? Porque norma culta é um conceito absolutamente desviante, equivocado, torto, idealizado, etéreo. O que é que essas pessoas estão chamando de norma culta? Quais são todas as formas que descaracterizam? O que é que caracteriza a norma culta? Nenhum de nós poderia estar em sala de aula. Nenhum de nós, nem o Temer, gosto tanto de falar dele, de lembrar dele aqui, nem ele poderia estar em sala de aula, porque a norma culta é uma convenção absolutamente idealizada, que nenhum de nós é capaz de cumprir. Isso significa que esse projeto de lei é a coisa mais descabida que já se viu e impossível de cumprir. Impossível de cumprir. E aqui, veja, eu nem cheguei na parte da questão da linguagem não binária. Porque tem uma questão de ensino, que é um entendimento absolutamente equivocado que se tem, que é como se fosse chegar numa sala de aula e impor aos alunos o uso da linguagem não binária, como se todos fossem obrigados a abandonar as convenções de gênero em língua portuguesa para usar uma outra coisa que mudou completamente esse registro. E esse entendimento é equivocado. Primeiro que gênero em português, o feminino e o masculino, essas formas tradicionais, continuam existindo. Segundo que a forma não binária, ela não é hoje parte do que é essa convenção. E quando, portanto, ela é discutida em sala de aula, é para mostrar mudanças de língua e não para impor algo aos alunos. E que se for para se falar em imposição, essa lei já é em si uma imposição. E muito daquilo que se ensina não é porque o aluno está querendo, tá ali. O que a gente está chamando de imposição? O que a gente está chamando de ensino? O que a gente está querendo discutir e impedir de ser discutido em sala de aula? Por que a gente tem visto cada vez mais essa lógica de censura sobre alguns tópicos dentro de sala de aula? E isso promovido por políticos absolutamente ignorantes, que não sabem o que estão fazendo e que nunca botaram o pé numa sala de aula e que mesmo se tenham colocado o pé numa sala de aula, o fazem de maneira absolutamente tacanha, antiquada. Falar de linguagem não binária em sala de aula pode ser super interessante, porque é falar sobre processos de mudança e é refletir inclusive sobre que mudanças podem ficar ou não. Então, é possível pensar quais são os desafios que os alunos têm para fazer o uso da linguagem não binária. Que usos fazem? Que usos não fazem? É falar sobre aquilo que está catalogado nos usos. É pensar sobre usos de língua e não sobre algo idealizado. Se você se propõe a falar sobre usos de língua, é impossível, inclusive, fazer a reflexão sobre os desafios do uso da linguagem não binária, a partir daquilo que é o gênero em português, que vai ser diferente de como é o gênero em mandarim, por exemplo, porque são línguas diferentes, com estruturas diferentes e que, portanto, vão trazer, por exemplo, o uso da linguagem não binária de maneiras completamente diferentes. E essas discussões são super interessantes e, de novo, também faço, não só aqui, mas também nos meus cursos, porque tem a ver com pensar esses movimentos de língua. Algo que passa muito longe desse apontamento que foi trazido pela matéria do G1 sobre essa lei. Esse trecho da lei nos mostra justamente esse desconhecimento sobre os movimentos de língua. E aqui, de novo, volto para esse lugar. Eu não estou falando só sobre usos que a gente tem hoje de linguagem não binária. Eu estou falando sobre variação linguística. Não existe essa coisa que é
Não se pode usar nada que descaracterize a norma culta. Ninguém mais vai falar ou escrever em sala de aula, porque essa imposição aqui é prevista na fala e na escrita. Isso é um absurdo tão grande, porque alunos e professores fazem uso de variedades linguísticas para se comunicar em sala de aula. Isso significa que nenhuma dessas pessoas vai poder se expressar. E não só o professor de língua portuguesa. A gente está falando do professor de matemática, a gente está falando do professor, sei lá, de qualquer disciplina. A gente está falando do comunicado que a diretora vai dar para todas as turmas. Não faz o menor sentido. Isso aqui é algo impossível de ser aplicado, porque parte de um entendimento que é absolutamente etéreo do que é a norma, do que é a língua. Aí reduz a língua à norma e aí diz que não se pode descaracterizar uma norma. Então a gente tem aqui uma sequência de equívocos que são a expressão do conservadorismo e da ignorância que assola os políticos desse país. Não só dos políticos, mas aqui eu tô falando deles especificamente, porque são eles que legislam em nome do absurdo. E eu quis ampliar e não falar exclusivamente da linguagem não binária. Eu tenho aqui uma série de vídeos falando sobre a linguagem não binária, há anos eu falo sobre o tema. Mas por que isso? Essa lei, ela não tá falando só sobre a linguagem não binária. Claro, é um ataque sim a usos que tem a ver com a inclusão de identidades que não se veem incluídas aí, porque não é só uma questão de língua, eu já falei sobre isso em outros momentos, é uma questão que é política, né? E óbvio que é política, porque inclusive está sendo legislada, mas é também... tem a ver não só com a linguagem não binária, e isso é uma coisa muito interessante de observar, porque qualquer outra que descaracterize a norma culta é muita coisa, é tudo aquilo que nós usamos no nosso cotidiano. Então, é uma tristeza que seja assim, que se legisle sobre educação. É uma tristeza que seja assim, que se legisle sobre ensino, sobre o que é pensar língua em sala de aula. Porque, na verdade, como eu disse antes, a graça de trazer a linguagem não binária ou quaisquer questões que tenham a ver com variedades linguísticas é justamente pensar os movimentos que a língua faz nos diferentes contextos de uso. É pensar contextos de uso. Esse tipo de lei aqui vai contra o que é pensar de maneira ampla, diversa e múltipla língua, heterogênea e interessante. É isso aqui que contribui, junto com outras tantas práticas equivocadas, para fazer com que os alunos não tenham nenhum interesse por que é a língua portuguesa em sala de aula. Justamente porque se perpetua o tempo todo por diferentes órgãos reguladores, tá? Que não é só uma instituição como uma Câmara de Vereadores, são diferentes órgãos reguladores de língua, né? Que tem funções variadas na sociedade. Essas forças reguladoras fazem com que o entendimento de língua seja bastante reduzido. E isso faz com que as pessoas tenham cada vez menos interesse pela língua portuguesa e por qualquer língua, quando na verdade elas deveriam ser mobilizadas a pensar justamente a partir dessas transformações que acontecem ao longo do tempo. E que com relação à linguagem não binária especificamente, a gente não pode definir se tá o que fica, o que não fica, né? E, na verdade, uma discussão em sala de aula poderia, inclusive, trazer essa conversa de uma curiosidade dos alunos. Vão pensar em outras mudanças que aconteceram, como foi que aconteceram, o que ficou e o que não ficou. Neste caso, brincar um pouco de uma curiosidade, de pensar o que você acha que fica, daquilo que você vê entre os seus pares, as pessoas que fazem uso dessas formas, como usam, o que usam. O que você acha que fica? Mas não. Vem esse tacanha, esse grupo de tacanhas nas diferentes câmaras de vereadores do Brasil para propor absurdos como esse que está sendo proposto lá em Natal e que passa pela questão da linguagem não binária em função justamente de uma briga que é por questões de gênero e que se faz também nessa arena, que é também a língua, mas que passa também por outras tantas questões, por todas elas, já que qualquer outra coisa que descaracterize a norma não poderia ser usada em sala de aula. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês, professores. Não vão poder mais ensinar. Diretores também não. Ninguém mais vai poder se comunicar dentro de sala de aula. É uma triste notícia que eu tenho para dar para vocês. Então, em Natal, pode cancelar. Não precisa nem começar as aulas. Pessoal de Natal, se vocês quiserem me convidar para ir falar aí, vou com o maior prazer nas salas de aula para a gente bater um papo sobre isso. Porque
Ninguém mais vai poder interagir em sala de aula. É uma tristeza, eu sinto muito por vocês. Obra aí do digníssimo Felipe Alves, vereador do União Brasil. Desejo sorte a você, professor de Natal. E se você é de alguma outra cidade em que projetos semelhantes também foram veiculados, eu sinto muito também. Sinto mesmo. Em especial se foram sancionados e não só pensados. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.